Nas sombras das pirâmides antigas e sob as areias do deserto, os mistérios das tecnologias avançadas do Egito sussurram sobre uma civilização muito à frente de seu tempo. Hieróglifos e monumentos desgastados pelo tempo revelam mais do que apenas uma rica história. Desvendam um legado de engenhosidade que desafia nossa compreensão do passado. De estruturas enigmáticas que sugerem redes globais de comunicação a artefatos que indicam conhecimento de eletricidade e aviação, a habilidade tecnológica do Antigo Egito nos convida a explorar seus segredos. Junte-se a nós nesta jornada pelo tempo, desvendando os casos mais convincentes de tecnologia avançada encontrada no Egito. Número 1. O Osireion, um enigmático templo subterrâneo. Nas profundezas da antiga cidade de Abidos, um mistério perplexo está escondido sob as areias do tempo. O Osireion, um templo subterrâneo envolto em enigmas, desafia nossa compreensão da história e tecnologia do Antigo Egito. Este complexo expansivo, com seus blocos maciços de granito e artesanato preciso, desafia a linha do tempo convencional da civilização egípcia, sugerindo a possibilidade de uma origem muito mais antiga. Uma das anomalias mais impressionantes do Osireion é a ausência de inscrições e decorações, um contraste marcante com os típicos templos egípcios adornados com hieróglifos intrincados. Esta ausência de evidências textuais levou os pesquisadores a questionar a verdadeira idade e propósito da estrutura. Poderia ser que o Osireion precede o período dinástico do Antigo Egito, servindo como um remanescente de uma civilização há muito perdida? A precisão e a escala da construção do Osireion são verdadeiramente impressionantes. Blocos maciços de granito, alguns pesando até 100 toneladas, formam o núcleo do templo. Essas colossais pedras foram transportadas das distantes pedreiras de Aswan, a mais de 300 quilômetros de distância, e encaixadas com uma precisão espantosa. A logística envolvida no transporte e colocação desses enormes blocos levanta questões sobre as capacidades tecnológicas dos antigos construtores. Será que possuíam máquinas avançadas ou métodos esquecidos que lhes permitiam realizar tais feitos? Talvez o aspecto mais intrigante do Osireion seja a água misteriosa que flui continuamente dentro de suas câmaras. Apesar das tentativas de bombear a água, ela inexplicavelmente retorna, desafiando explicações. Estudos hidrológicos revelaram que a água no Osireion é notavelmente diferente da água subterrânea circundante, com uma composição química e perfil isotópico únicos. Esta anomalia levou alguns pesquisadores a especular sobre a existência de câmaras ou passagens ocultas sob o templo, possivelmente conectando-o a uma fonte de água desconhecida. Algumas teorias sugerem que o Osireion poderia ter servido como um centro de práticas tecnológicas ou espirituais avançadas, enquanto outras propõem que pode ter sido um repositório de sabedoria antiga, esperando para ser redescoberta. Número 2. A teoria da usina de Giza, pirâmides como geradores de energia. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das estruturas mais icônicas do mundo, tem sido uma fonte de fascinação e mistério por séculos. Com uma altura impressionante de 146 metros e construída com cerca de 2.300.000 blocos de calcário, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas, a construção da pirâmide tem desconcertado os especialistas por séculos. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que a Grande Pirâmide não era apenas um túmulo, mas uma maravilha tecnológica avançada, projetada para captar e distribuir energia. A precisão e a escala da construção da Grande Pirâmide são realmente impressionantes. A base da pirâmide cobre uma área de 5 hectares, com cada lado medindo 230 metros de comprimento. Os construtores antigos alcançaram um nível extraordinário de precisão, com a média de desvio de um quadrado perfeito sendo inferior a 0,1%. Esta precisão, combinada com o design único do interior da pirâmide, levou alguns pesquisadores a propor que a estrutura foi construída para gerar e captar energia. Uma das evidências mais convincentes para a teoria da usina de Giza é a presença de materiais condutores dentro da pirâmide. A Grande Pirâmide contém várias grandes vigas de granito, algumas pesando até 70 toneladas, que são altamente condutoras. Além disso, as câmaras e passagens internas da pirâmide são revestidas com calcário altamente polido, que poderia ter atuado como um isolante.
Esta combinação de materiais condutores e isolantes levou alguns pesquisadores a sugerir que a pirâmide pode ter sido projetada para funcionar como um grande capacitor ou bateria. Outro aspecto intrigante da teoria da usina de Giza é a potencial conexão entre a pirâmide, suas câmaras subterrâneas e o rio Nilo. Alguns pesquisadores propõem que as câmaras e túneis subterrâneos da pirâmide poderiam ter sido parte de um sofisticado sistema hidráulico, projetado para canalizar água do rio Nilo e gerar energia através do fluxo de água. Esta teoria é apoiada pela descoberta de uma série de canais e eixos subterrâneos, alguns dos quais parecem estar conectados ao Nilo. A teoria da usina de Giza também sugere que a localização e a orientação da pirâmide podem ter sido deliberadamente escolhidas para captar os campos naturais de energia da Terra. A pirâmide está situada em um poderoso vórtice de energia eletromagnética, e seu alinhamento preciso com as direções cardeais poderia ter permitido canalizar e amplificar essa energia. Número 3. Obeliscos, potenciais transmissores de energia. Os obeliscos egípcios antigos, estruturas monolíticas esculpidas a partir de blocos únicos de granito e alcançando alturas de até 30 metros, têm sido admirados por sua beleza e precisão. Frequentemente associados ao culto do Sol, esses monumentos imponentes têm cativado a imaginação de inúmeras gerações. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que os obeliscos podem ter servido a um propósito muito mais prático e até mesmo tecnológico, potencialmente atuando como transmissores de energia ou componentes de uma rede de energia interconectada maior. A escala e a precisão dos obeliscos egípcios antigos são verdadeiramente notáveis. O maior obelisco conhecido, o Obelisco de Latrão em Roma, mede 32 metros de altura e pesa cerca de 450 toneladas. O processo de extração, transporte e ereção desses monólitos maciços teria exigido conhecimento avançado de engenharia e ferramentas sofisticadas. Alguns pesquisadores propõem que os antigos egípcios podem ter usado técnicas como levitação acústica, ou até mesmo tecnologia antigravitacional para mover e posicionar essas enormes pedras. Uma das teorias mais intrigantes sobre o propósito dos obeliscos é seu potencial papel na geração e transmissão de energia. Alguns pesquisadores sugerem que os obeliscos, quando emparelhados com as pirâmides e outras estruturas, poderiam ter formado uma vasta rede de energia interconectada através da paisagem egípcia antiga. Esta teoria propõe que os obeliscos poderiam ter atuado como antenas ou transmissores de energia, canalizando e dispersando energia gerada pelas pirâmides ou outras fontes. A ideia dos obeliscos como transmissores de energia é apoiada por vários fatores, incluindo seu alinhamento preciso com as direções cardeais, sua localização em poderosos vórtices de energia e o uso de materiais condutores como ouro e cobre. Alguns pesquisadores até sugerem que os hieróglifos e símbolos esculpidos nos obeliscos poderiam ter servido como uma forma de codificação ou instruções para a transmissão de energia. Outro aspecto intrigante dos obeliscos egípcios antigos é a questão de como foram transportados e erguidos. A teoria mais comum sugere que os obeliscos foram movidos usando trenós, rolos e rampas, com centenas ou até milhares de trabalhadores puxando-os pelo deserto. No entanto, alguns pesquisadores propõem que os antigos egípcios podem ter usado métodos mais avançados, como o uso de alavancas, polias ou até mesmo levitação sônica para mover essas pedras maciças. Número 4. A Grande Esfinge, um monumento misterioso. Erguendo-se majestosamente do Planalto de Gizé, a Grande Esfinge, com seu corpo de leão e cabeça humana, cativou a imaginação das pessoas por séculos. No entanto, sob a fachada desgastada pelo tempo deste icônico monumento, escondem-se segredos que têm intrigado os pesquisadores e desafiado nossa compreensão da história. Um dos debates duradouros em torno da Grande Esfinge é sua idade. Enquanto a egiptologia convencional data o monumento em torno de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Khefren, um crescente corpo de evidências sugere que a esfinge pode ser muito mais antiga. O geólogo Robert Schoch, após examinar os padrões de erosão nas paredes do recinto da esfinge, propôs que o monumento poderia datar de cerca de 7000 a.C., uma época em que a região experimentava um clima muito mais úmido. Esta teoria, se comprovada verdadeira, alteraria radicalmente nossa percepção da civilização egípcia antiga
e suas capacidades tecnológicas. Outra teoria intrigante sugere que a Grande Esfinge pode ter sido parte de um complexo maior interconectado, projetado para captar o poder do Sol. O alinhamento preciso do monumento com o nascer do Sol nos equinócios da primavera e do outono levou alguns pesquisadores a especular que ele poderia ter funcionado como uma máquina movida à energia solar ou uma ferramenta astronômica sofisticada. A presença de uma complexa rede de câmaras e túneis sob a Esfinge, revelada por pesquisas sísmicas, alimenta ainda mais essa hipótese, sugerindo a possibilidade de mecanismos ocultos ou dispositivos de captação de energia. Nos últimos anos, o uso de tecnologias avançadas, como radar de penetração no solo e imagem sísmica, forneceu evidências tentadoras de câmaras e passagens ocultas sob a Grande Esfinge. Essas descobertas reacenderam o interesse no verdadeiro propósito do monumento e nos segredos que ele pode guardar. Alguns pesquisadores acreditam que essas câmaras podem conter artefatos antigos, pergaminhos ou até mesmo dispositivos tecnológicos avançados esperando para serem descobertos. Número 5. O pássaro de Saqqara e os hieróglifos de Abidos. Teorias de voo antigo. Nas areias do Egito, dois pequenos artefatos despertaram um intenso debate sobre a possibilidade de conhecimento aeronáutico e tecnologia de voo em tempos antigos. O pássaro de Saqqara e os hieróglifos de Abidos. Esses objetos enigmáticos têm intrigado pesquisadores e entusiastas, levantando questões intrigantes sobre o alcance da inovação egípcia antiga e a possibilidade de tecnologias perdidas ou esquecidas. O pássaro de Saqqara, uma pequena estatueta de madeira descoberta em 1898 na tumba de Padi Imen, em Saqqara, capturou imediatamente a atenção dos pesquisadores devido à sua semelhança impressionante com um avião moderno. Medindo 18 centímetros de comprimento e pesando menos de 40 gramas, o pássaro apresenta asas montadas em um corpo estreito com um estabilizador vertical em sua cauda. Notavelmente, o pássaro não possui pernas e suas asas exibem uma forma aerodinâmica avançada, reminiscente das asas de aeronaves, em vez das típicas representações de pássaros na arte egípcia antiga. Alguns pesquisadores, como o médico egípcio e entusiasta de aeromodelismo Khalil Messiha, propuseram que o pássaro de Saqqara é evidência de conhecimento egípcio antigo sobre princípios aeronáuticos e pode ter servido como um modelo de planador. Messiha construiu um modelo em escala do pássaro e descobriu que ele exibia notáveis capacidades de planagem, levando-o a sugerir que os antigos egípcios tinham um entendimento sofisticado de aerodinâmica e podem até ter experimentado máquinas voadoras. De forma semelhante, os hieróglifos de Abidos, encontrados no templo de Sete I em Abidos, alimentaram especulações sobre tecnologia de voo no Antigo Egito. Essas gravuras nas paredes, descobertas pela doutora Ruth Hover, representam o que parecem ser veículos modernos, incluindo helicópteros, submarinos e aviões. Enquanto alguns estudiosos argumentam que essas gravuras são meramente o resultado de palimpsestos ou a sobreposição de hieróglifos ao longo do tempo, outros as veem como evidência de uma civilização altamente avançada, com conhecimento de transporte aéreo e subaquático. O pássaro de Saqqara e os hieróglifos de Abidos não são os únicos artefatos que provocaram teorias de voo antigo no Egito. Outros exemplos incluem as enigmáticas gravuras em relevo no templo de Ptah, em Mênfis, que retratam uma figura humana sentada em um objeto semelhante a uma cápsula com o que parecem ser asas ou lâminas, e os curiosos hieróglifos de helicópteros encontrados no templo de Osíris em Abidos, que têm uma semelhança impressionante com modernos helicópteros. Número 6. A adaga meteórica de Tutankhamon, uma maravilha da metalurgia antiga. Em 1922, a descoberta do túmulo de Tutankhamon por Howard Carter chocou o mundo, revelando um tesouro de artefatos egípcios antigos e oferecendo insights sem precedentes sobre a vida de um jovem faraó. Entre as muitas maravilhas descobertas dentro do túmulo, estava uma pequena adaga discreta que mais tarde se provaria um dos objetos mais enigmáticos e tecnologicamente avançados de seu tempo. A adaga meteórica de Tutankhamon. À primeira vista, a adaga parecia ser uma obra de excepcional habilidade artesanal, com seu cabo e bainha de ouro adornados com desenhos intrincados. No entanto, foi a lâmina em si que realmente chamou a atenção dos pesquisadores.
Diferentemente das lâminas de bronze típicas do período, a adaga de Tutancâmon foi forjada a partir de ferro, um material incrivelmente raro e valioso no Antigo Egito. Análises subsequentes da composição da adaga revelaram que não era apenas qualquer ferro, mas ferro meteórico, contendo níveis significativos de níquel e cobalto. Esta descoberta levantou questões intrigantes sobre o entendimento da metalurgia pelos antigos egípcios e sua capacidade de trabalhar com um material tão desafiador. O processo de forjar uma lâmina a partir de ferro meteórico teria exigido conhecimento avançado de técnicas de fundição, aquecimento e martelamento, habilidades que não se pensava terem sido desenvolvidas até muito mais tarde na história humana. A presença de ferro meteórico na adaga de Tutancâmon também lança luz sobre a fascinação dos antigos egípcios pelos céus e sua crença nas origens divinas de certos materiais. O ferro meteórico, conhecido como ferro do céu, era considerado uma substância sagrada, imbuída com o poder dos deuses. O uso deste material celestial na criação de uma adaga real sugere que ele possuía um profundo significado simbólico e espiritual. Um dos aspectos mais notáveis da adaga meteórica de Tutancâmon é o nível de habilidade artesanal e destreza necessários para moldar e polir a lâmina. O ferro dos meteoritos é tipicamente mais duro e mais quebradiço do que o ferro terrestre, tornando-o difícil de trabalhar com as ferramentas da Idade do Bronze. Número 7. O disco de schiste, uma maravilha da escultura em pedra. Agora é hora da escolha do inscrito de hoje. Um dos pedaços mais intrigantes de tecnologia pré-egípcia deixados por uma civilização avançada que desapareceu é a sua escultura em pedra e metalurgia surpreendentes. Algumas estruturas encontradas no Egito são tão intricadas que, mesmo com ferramentas modernas, replicá-las seria um desafio. Mas o mais misterioso é o disco de schiste, também conhecido como o disco de Sabu. Este objeto de pedra meticulosamente esculpido apresenta um design impressionantemente semelhante ao de maquinários modernos. Medindo aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, o disco de schiste é feito de uma pedra frágil chamada siltito ou xisto. Sua precisão e complexidade são notáveis. O disco possui 3 lóbulos curvados equidistantes, separados por pequenos orifícios e um eixo central com um tubo oco fino. A finura dos lóbulos e a delicadeza geral têm intrigado os especialistas, pois as ferramentas e técnicas necessárias para produzi-lo eram consideradas além das capacidades dos artesãos egípcios antigos. Curiosamente, o disco de schiste se assemelha a impulsores modernos, um componente-chave em bombas centrífugas e turbinas. Isso levou alguns pesquisadores a propor que o disco poderia ser parte de um mecanismo maior e mais avançado, possivelmente usado para irrigação, gestão de água ou até mesmo geração de energia. Número 8. A luz de Dendera. Evidências de tecnologia de iluminação antiga. No templo de Hathor em Dendera, Egito, uma série de carvings enigmáticos tem provocado um intenso debate sobre o uso potencial de eletricidade nos tempos antigos. Esses relevos, datados do período ptolomaico, retratam objetos que se assemelham a lâmpadas, completos com filamentos em forma de serpente e bases em forma de lótus. Os relevos da luz de Dendera mostram figuras segurando grandes objetos alongados que se assemelham muito a lâmpadas modernas. Os objetos são representados com formas de serpente dentro, que alguns pesquisadores interpretam como filamentos. As bases dos objetos têm forma de lótus, com um dispositivo peculiar abaixo delas, que parece estar conectado a uma fonte de energia. Esta combinação de elementos levou alguns a propor que os antigos egípcios poderiam ter tido acesso a uma forma de iluminação elétrica. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria da luz de Dendera é a ausência de fuligem em alguns templos egípcios. No templo de Hathor, por exemplo, os tetos e paredes estão livres dos resíduos negros, tipicamente associados ao uso de tochas ou lâmpadas a óleo. Esta falta de fuligem sugere que os antigos egípcios podem ter usado uma fonte de luz alternativa e mais limpa, como a iluminação elétrica. Proponentes da teoria da luz de Dendera, como o engenheiro elétrico Walter Garn, criaram réplicas funcionais baseadas nos relevos do templo. Esses experimentos demonstram que um dispositivo semelhante à luz de Dendera poderia produzir uma fonte de luz viável, embora fraca.
No entanto, os céticos argumentam que os relevos são meramente representações simbólicas de cenas mitológicas e que não há evidências concretas de iluminação elétrica no Antigo Egito. Número 9. O Serapéum de Saqqara. Caixas enigmáticas de granito e habilidade precisa. Profundamente sob as areias movediças de Saqqara, uma antiga necrópole perto da famosa pirâmide de degraus, encontra-se uma maravilha perplexa de engenharia e habilidade: o Serapéum. Este complexo subterrâneo, um labirinto de túneis e câmaras, abriga 24 colossais caixas de granito preto, cada uma pesando até 100 toneladas e exibindo um nível de precisão que desafia a explicação. Esses contêineres enigmáticos têm desconcertado arqueólogos e pesquisadores por séculos, levantando questões sobre seu propósito e a tecnologia antiga usada para criá-los. As caixas do Serapéum, medindo até 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2,70 metros de altura, são esculpidas a partir de blocos sólidos de granito preto, uma das pedras mais duras conhecidas pela humanidade. A precisão com a qual essas caixas foram cortadas e polidas é impressionante, com superfícies perfeitamente planas, ângulos precisos de 90 graus e tampas encaixadas intrincadamente. A escala e a precisão desses artefatos parecem ultrapassar as capacidades das ferramentas da Idade do Bronze, levando muitos a questionar as explicações convencionais para sua criação. De acordo com a egiptologia convencional, o Serapéum foi construído durante o reinado do faraó Amenófis III, no século XIII, antes de Cristo, para abrigar os restos mumificados dos sagrados touros Apis. No entanto, inconsistências nesta teoria têm alimentado especulações sobre o verdadeiro propósito das caixas de granito. Alguns pesquisadores argumentam que a ausência de inscrições, decorações ou qualquer vestígio dos supostos touros mumificados dentro das caixas sugere que elas podem ter servido a um propósito diferente, mais tecnologicamente avançado. As perguntas em torno do Serapéum vão além das próprias caixas. A logística de transportar esses imensos contêineres de pedra para as câmaras subterrâneas através de túneis e eixos estreitos apresenta desafios de engenharia significativos. A precisão e a escala da construção do Serapéum, com seus corredores perfeitamente alinhados e layout simétrico, indicam um nível de sofisticação tecnológica que parece incongruente com as ferramentas e técnicas da época. Número 10. O Templo do Vale de Khéphren, precisão e anomalias. Aos pés da grande esfinge de Gizé está o Templo do Vale de Khéphren, uma maravilha antiga que demonstra a extraordinária precisão e habilidade de engenharia de seus construtores. Construído com blocos maciços de calcário pesando até 150 toneladas e revestido com granito vermelho polido, este templo resistiu por milhares de anos, testemunhando a ascensão e queda de civilizações. Uma das características mais impressionantes do Templo do Vale é o uso de enormes blocos de calcário precisamente cortados em sua construção. Esses blocos, alguns dos quais medem até 5 metros de comprimento e pesam até 150 toneladas, foram transportados de pedreiras localizadas a quilômetros de distância e encaixados com tal precisão que uma lâmina fina não pode ser inserida entre eles. O nível de precisão alcançado no corte e colocação desses blocos é impressionante, especialmente considerando as ferramentas e técnicas que se acredita estarem disponíveis na época. Outro aspecto intrigante do Templo do Vale é a presença de técnicas de engenharia avançadas, como o uso de encaixes quadrados e protuberâncias projetadas para fixar as pedras de revestimento de granito ao núcleo de calcário. Esses métodos, que não são encontrados em outras estruturas egípcias antigas do mesmo período, sugerem que os construtores do Templo do Vale possuíam um entendimento sofisticado dos princípios de construção e tinham acesso a ferramentas e tecnologias avançadas. Apesar de sua construção impressionante, o Templo do Vale é curiosamente desprovido de inscrições ou decorações, ao contrário da maioria dos outros templos egípcios antigos. Esta falta de ornamentação levou alguns pesquisadores a questionar a verdadeira idade e propósito do templo. Alguns sugerem que o Templo do Vale pode ter sido construído por uma civilização que precedeu os antigos egípcios, uma com acesso a tecnologias e conhecimentos avançados que foram perdidos ou esquecidos ao longo do tempo. O Templo do Vale também compartilha semelhanças impressionantes com outras estruturas enigmáticas, como o Osirion em Abidos e o Templo da Esfinge,
que está localizado adjacente ao Templo do Vale. Essas semelhanças, incluindo o uso de blocos maciços de calcário, engenharia precisa e a ausência de inscrições, levaram alguns pesquisadores a propor que essas estruturas podem ter sido parte de um complexo maior interconectado, construído por uma civilização altamente avançada, para propósitos que permanecem desconhecidos. Número 11. Invenções egípcias. Um legado de inovação e engenhosidade. O Antigo Egito é famoso por seus monumentos impressionantes, arte sofisticada e mitologia duradoura, mas suas contribuições para a inovação humana vão muito além dessas realizações conhecidas. De objetos do cotidiano a tecnologias revolucionárias, os antigos egípcios deixaram uma marca indelével no mundo, com muitas de suas invenções ainda influenciando nossas vidas hoje. Uma das invenções egípcias mais notáveis é o papiro, um precursor do papel moderno feito a partir dos caules da planta de papiro. Este material de escrita revolucionou o registro e a comunicação no mundo antigo. Os egípcios também desenvolveram uma forma de escrita cursiva, conhecida como hierático, que permitia um registro de informações mais rápido e eficiente em comparação com o sistema hieroglífico mais antigo. No campo da higiene pessoal e cuidados com a aparência, os antigos egípcios foram pioneiros. Eles criaram muitos produtos cosméticos, incluindo maquiagem para os olhos, cremes para a pele e perfumes, e perucas feitas de cabelo humano ou fibras vegetais. O cuidado dental também era uma prioridade, com a invenção de pasta de dentes feita de menta, sal e flores de íris secas, e pastilhas para o hálito feitas de incenso e mirra. Os antigos egípcios também contribuíram grandemente para a medição do tempo e a astronomia. Eles desenvolveram o calendário de 365 dias, baseado no ciclo lunar e na inundação do rio Nilo. Eles também criaram relógios de sol e relógios de água, que permitiam um acompanhamento mais preciso do tempo ao longo do dia. Além disso, os egípcios eram astrônomos habilidosos, com um profundo entendimento do movimento dos corpos celestes e sua influência na agricultura e nas cerimônias religiosas. No campo da engenharia e construção, os antigos egípcios eram verdadeiramente incomparáveis. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas de levantamento e nivelamento que lhes permitiram construir as pirâmides e outras estruturas monumentais com incrível precisão. Eles também inventaram a rampa e a alavanca, que lhes permitiram transportar e posicionar blocos de pedra maciços pesando várias toneladas. Os antigos egípcios também fizeram avanços significativos na agricultura e irrigação. Eles desenvolveram o Shadoof, um tipo de dispositivo de elevação de água que tornou a irrigação mais eficiente, e o nilômetro, uma ferramenta usada para medir o nível da água do rio Nilo durante a estação de inundação. Isso lhes permitiu prever o sucesso de suas colheitas e planejar de acordo. Eles também foram pioneiros na medicina e cuidados de saúde. Desenvolveram uma variedade de tratamentos médicos, incluindo cirurgia, remédios à base de ervas e até membros protéticos. Eles estabeleceram escolas de medicina conhecidas como Casas da Vida, onde aspirantes a médicos podiam aprimorar suas habilidades e contribuir para o corpo sempre em evolução do conhecimento médico. Os médicos egípcios possuíam uma notável compreensão da anatomia, trauma e tratamento, como evidenciado por descobertas revolucionárias como o papiro Edwin Smith. Este texto médico, datado de 1500 a.C., documenta sistematicamente 48 casos de lesões traumáticas em várias partes do corpo. Detalha meticulosamente o fechamento de feridas com suturas, a prevenção de infecções usando mel e pão mofado, e a imobilização de fraturas usando talas e bandagens feitas de linho e madeira. Outros papiros antigos, como os de Ebers e Kahun, abordam uma ampla gama de tópicos médicos, incluindo ginecologia, fertilidade, contracepção, doenças intestinais e mais. Embora muitos remédios envolvessem encantamentos mágicos, as observações empíricas dos egípcios sobre doenças eram notavelmente sofisticadas para a época. Número 12. O pilar Djed, um símbolo enigmático do Antigo Egito. Entre as inúmeras maravilhas e mistérios do Antigo Egito, o pilar Djed se destaca como um símbolo atemporal, seu verdadeiro significado e importância envoltos nas névoas do tempo. Este emblema enigmático, frequentemente associado ao deus Osíris e ao conceito de estabilidade e regeneração,
tem cativado as mentes de pesquisadores e entusiastas por séculos. À primeira vista, o pilar JED parece ser uma representação estilizada simples de uma coluna ou pilar, com 4 barras horizontais ou capitéis empilhados no topo de um eixo vertical. Este design, embora aparentemente simples, oculta uma complexidade mais profunda e um potencial significado. Alguns pesquisadores notaram a semelhança impressionante entre o pilar JED e os diagramas posteriores de Nikola Tesla, o brilhante inventor e pioneiro da eletricidade moderna. Os designs de Tesla frequentemente apresentavam uma coluna vertical com placas ou bobinas horizontais, tendo uma semelhança notável com o símbolo egípcio antigo. Esta semelhança levou alguns pesquisadores intrépidos a propor uma teoria fascinante. Poderia o pilar JED ser uma representação de um entendimento egípcio antigo da eletricidade e suas aplicações potenciais? Enquanto a egiptologia convencional há muito interpreta o pilar de JED como um símbolo puramente religioso ou mitológico, a ideia de que ele poderia codificar conhecimento científico não é tão absurda quanto pode parecer. Alguns proponentes desta teoria apontam para o uso do pilar JED em textos e obras de arte egípcios antigos, onde é frequentemente retratado em associação com os conceitos de poder, energia e a força vital do universo. Eles argumentam que essas associações poderiam ser interpretadas como referências metafóricas às propriedades da eletricidade, com o pilar JED servindo como uma representação simbólica desta energia invisível, mas onipresente. Outros levaram esta ideia ainda mais longe, sugerindo que os antigos egípcios podem realmente ter aproveitado o poder da eletricidade em seus templos e monumentos. Eles apontam para a presença de materiais altamente condutores, como ouro e cobre, na construção dessas estruturas, e o layout peculiar e a orientação de certas câmaras e passagens, que poderiam ter servido para canalizar e amplificar correntes elétricas. E é isso, amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a mais descobertas arqueológicas incríveis como essas. Cuidem-se, pessoal.